É hora do Vida e Saúde do seu dia, é hora de se cuidar, é hora de se amar, é hora de se enxergar de maneira mais positiva, com cuidado, com carinho e com amor. Tá pronto? Vem pra cá porque o programa de hoje vai trazer informações e dicas para ajudar você a viver mais saudável. A gente vai falar aqui sobre o infarto, uma condição que infelizmente afeta muitas pessoas. A gente quer conhecer, entender qual é o problema, quais são as atitudes que a gente precisa tomar para evitá-lo e também para cuidar caso aconteça. Vem pra cá porque tem muita coisa boa para você aprender. Hoje também tem claramente aqui, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre se a gente deve usar medicação ou terapia no caso de sofrimento mental. E a receita está por conta de uma delícia de banana, receita criativa, divertida e super simples. Agora eu trago para você um texto da Bíblia que está aqui na meditação de hoje, meditação jovem em verso do pastor Milton Andrade, traz o texto de 1 Coríntios 2, verso 9. Olha só o que diz esse texto. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É só uma parte do verso. E eu queria que você levasse isso com você. Se você está enfrentando uma situação difícil, se você está enfrentando uma situação muito boa, não importa. A Bíblia está dizendo aqui que a gente não consegue nem imaginar aquilo que Deus prepara, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sonha para você que o ama. Então, olha, se você está vivendo uma coisa boa, que ótimo. Saiba que Deus tem ainda coisas melhores para você. E se está sendo um dia frio, um dia nublado por aí, um dia difícil, pensa que Deus, esse Deus que você ama, por mais que as coisas não tenham saído como você planejou, Ele tem coisas maravilhosas para você. Confia nisso e a gente vai seguindo em frente dessa maneira. É Vida e Saúde começando por aqui, eu vou ali, já volto, hein? Tudo sobre infarto aqui no programa de hoje, fica com a gente. Estamos de volta e o Vida e Saúde de hoje vai falar, na verdade, sobre o infarto. Você sabe o que acontece quando você ouve o seu vizinho, você ouve o seu pai, alguém comentando que um conhecido seu teve um infarto? Assunto sério, necessário de ser discutido aqui no Vida e Saúde de hoje. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a doutora Ana Gabriela Caldas, ela que é cardiologista. Bem-vinda, doutora. Olá. Obrigada. Imagina, tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigada por estar aqui com a gente, falando de um assunto. Imagina. Vem pra cá que a gente vai tentar entender. Falar de infarto parece que ficou mais corriqueiro hoje em dia, né? A gente não tem a noção, a gente sabe que é grave, mas no programa de hoje a gente gostaria de conhecer, doutora, um pouquinho da fisiologia do infarto, um pouquinho do que a gente pode cuidar para não ter e o que fazer caso aconteça. Como é que acontece o infarto? Vamos mostrar para o pessoal de casa? Perfeito. Então, vamos começar do começo, né? Vamos explicar o que é o infarto, então. Então, assim, o nosso coração, ele é um grande músculo cardíaco. Obviamente, ele é um músculo diferente dos músculos que a gente tem no braço, na perna. Ele chama-se, né, miocárdio, por isso que o nome da doença é infarto agudo do miocárdio, porque ele é um músculo mais diferenciado, que tem por função justamente bombear o sangue para todos os órgãos do nosso organismo. Então, ele está num constante movimento de contração e relaxamento para bombear esse sangue. E para isso, ele precisa ser nutrido por algumas artérias, que são as chamadas artérias coronárias. Essas artérias, a gente até tem um modelinho aqui, né? Imagina que a gente está mostrando como que é uma artéria por dentro. Essas artérias, a gente tem várias no nosso coração, basicamente 3 ramos principais, e as artérias, elas precisam ser dessa forma, ou seja, totalmente livres, né, para a passagem do sangue por dentro delas. Com alguns fatores que a gente vai comentar daqui a pouco, né, fatores de risco que levam uma pessoa a desenvolver a chamada aterosclerose, vai acontecendo esse processo aqui, que é o processo de depósito de algumas placas de gordura dentro dessas artérias. Aqui, ó, mostrando essa placa de gordura. E esse processo, ele vai acontecendo ao passar do tempo. O que acontece? Quando uma pessoa tem essa placa de gordura, normalmente a gente tem uma capa que está envolvendo essa
gordura, essa é uma capa fibrótica que a gente chama. E aí, se por algum motivo essa placa se rompe, por isso que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, porque isso não tem hora nem data para acontecer, isso pode acontecer subitamente, diversos fatores de coagulação do nosso sangue, eles vão tentar conter essa ruptura da placa e formar um trombo, um coágulo. E é justamente esse coágulo que leva à obstrução da passagem do sangue. Então, a gente tem uma placa de gordura, um monte de coágulo aqui, de fatores de coagulação se deposita e o sangue deixa de passar pela artéria. Então, olha a diferença, né, de uma artéria totalmente pérvia e de uma artéria cheia de placa de aterosclerose. E isso não acontece da noite para o dia, a não ser em casos, exatamente, não sei, né? Ao longo de anos, os nossos hábitos vão favorecendo esse acúmulo aí, doutora. E é interessante que a pessoa não precisa ser obesa necessariamente para ter uma artéria desse jeito aqui. Com certeza não. Né? São vários fatores que podem levar e realmente não é da noite para o dia. Esse processo de aterosclerose que a gente descreveu rapidinho aqui, ele leva anos. Por isso que quando a gente diagnostica que o paciente tem algum problema, algum daqueles fatores de risco, que a gente vai falar logo mais, há tempo para a gente tratar. E essa é a grande vantagem desse tratamento, é prevenir o infarto. Agora, será que infarto e ataque cardíaco, ataque do coração é a mesma coisa, doutora? Sim, geralmente a população leiga chama de ataque cardíaco, né? Mas eu sempre gosto de frisar que nem tudo que acontece no coração é infarto, né? Eu sempre falo uma frase que nem toda dor no peito é infarto e nem todo infarto ele se cursa com dor no peito também, entendeu? Então, assim, existem outros problemas cardíacos, existem arritmias, existem problemas das válvulas do coração, nem tudo é infarto. Mas comumente o leigo comenta, né? Teve um ataque cardíaco, normalmente a gente está sabendo que ele está falando de um ataque que é o infarto agudo do miocárdio. É aquilo que deixa a gente mais, né, com medinho, porque realmente é um risco à vida. Agora, existem fatores agravantes, doutora. Normalmente, o infarto, as pesquisas têm mostrado que acontecem com maior frequência no comecinho da manhã, madrugadinha ali. Por quê? Sim. Não está totalmente claro para a ciência o porquê que isso acontece na parte da manhã, mas a gente acredita ter uma relação com a questão hormonal, né? Liberação de cortisol, de alguns hormônios pela manhã. Normalmente, no início da manhã também, aqui no nosso país, por ser um país tropical, não todos os meses do ano, mas geralmente é um período mais frio na parte da manhã. E isso tudo pode levar a uma vasoconstrição e predispor o infarto na parte da manhã. Falando em frio, olha, o inverno, que a gente está aqui vivendo agora, né? Realmente também é um agravante, justamente por essa vasoconstrição. Vasoconstrição, exatamente. Esse protótipo nosso, ele é durinho, né? Mas os nossos vasos, eles são elásticos. Então, eles têm a capacidade de contrair e de relaxar. Então, existe a vasoconstrição e a vasodilatação. Então, quando o paciente já tem uma obstrução aqui, então imagina que ele já tem uma placa de ateroma e no inverno a artéria diminui de calibre, né? Faz essa vasoconstrição, isso pode levar à obstrução aguda e causar o infarto no inverno. Outra coisa também que pode agravar seria a fase em que a mulher enfrenta da menopausa. Também tem relacionado com hormônios. Também, exatamente. A queda do hormônio estrogênio, que é o principal hormônio da mulher ao longo aí da vida reprodutiva, né? Na menopausa, nada mais é do que a falência dos nossos ovários, ou seja, os nossos ovários, eles deixam de produzir o estrógeno e o estrógeno cai na corrente sanguínea, né? E quando o estrógeno, ele diminui, a gente que é mulher, a gente acaba tendo predisposição a, por exemplo, aumento do LDL, que é o colesterol ruim, diminuição do HDL, que é o colesterol bom. A mulher que às vezes não era hipertensa, torna-se hipertensa nesse período da menopausa, além do que tem vários outros fatores aí, a própria idade, né? Normalmente a menopausa ocorre acima dos 50, 55 anos e assim por diante. Doutor, o nosso maior medo com relação ao infarto é ser um infarto fulminante, mas existem aquelas pessoas que sobrevivem. Sempre vai ter sequela, sempre vai ter um registro daquele infarto, doutora? Sim, e tudo vai depender do tempo que a gente leva para socorrer esse paciente. Por isso que nós médicos a gente enfatiza tanto, né? Começou a sentir alguma dor no peito, começou a apresentar algum sintoma, corre para o pronto-socorro, porque a gente diz uma frase que tempo é músculo. Lembra que eu estava falando que as artérias coronárias são as responsáveis por irrigar, nutrir aquele músculo cardíaco. Se o paciente se ele tem essa obstrução, que é o infarto agudo do miocárdio, toda aquela região do músculo cardíaco está deixando de receber sangue,
sangue, oxigênio, glicose, nutrientes. E por quanto mais tempo isso ocorrer, pior, né? Maiores as sequelas que esse coração vai ficar. Então, se um paciente apresenta dor no peito, tanto que hoje em dia tem até alguns pronto atendimentos que já tem até um totem, né? Você clica ali que está apresentando dor no peito, rapidinho você já vai ser atendido. O protocolo ideal que a gente fala é ser realizado um eletrocardiograma em até 10 minutos do atendimento dessa pessoa, a coleta dos chamados marcadores cardíacos, né, as enzimas ali do coração, que vai efetivamente diagnosticar ali um infarto através do eletro e desses exames de sangue e correr para uma sala de cateterismo, que é onde a gente vai conseguir desobstruir essa artéria. Quanto antes a gente conseguir fazer essa desobstrução, mais cedo o músculo cardíaco vai ser irrigado novamente e menos sequelas. Tempo é tudo, então. Agora a gente quer entender como é que a gente detecta um infarto. Seria essa dor no peito não é suficiente, doutora, porque você falou que nem sempre o infarto ele vai apresentar dor no peito. Exatamente, nem sempre. A dor no peito é o sintoma mais clássico, mais típico, né? Principalmente se ela tem as seguintes características. Uma dor nessa região aqui da frente do tórax, que normalmente ela se espalha para o braço, mais comumente o braço esquerdo, para o pescoço, aqui essa região da mandíbula, ou mesmo para as costas. Essa dor, normalmente, ela é em aperto, né? O paciente, ele fala que parece que tem alguém apertando ali o peito, ou mesmo uma sensação de peso, né? Parece que tem uma pata de elefante ali comprimindo o seu tórax. Então, essa é a dor mais característica, né? Em aperto. Alguns pacientes sentem uma queimação também, mas a mais característica é em aperto ou em peso. E, normalmente, essa dor é desencadeada por algum esforço físico ou mesmo estresse emocional. Vamos dar uma olhada em alguns outros sinais para o infarto? A gente tem aqui, doutor, um esquema que tenta também fazer alusão a as nossas artérias aí, né? Exato. E aí, tá limpinha essa daí, não sei se é de um bebezinho. Quero saber se tem gente que já nasce com uma predisposição maior a esse acúmulo, ou não? Pode ter pela história familiar, né? Pela genética envolvida. Mas, normalmente, é uma doença que vai se manifestar em torno aí dos 50 anos. Claro que, ultimamente, com a piora dos hábitos de vida, não é incomum a gente ver isso em pacientes mais jovens. Mas não é o nosso público, doutor. O nosso público faz atividade física, que come direitinho, cuida aí da cabeça, porque a gente sabe que o emocional afeta muito, doutora, né? Mas a gente tem outros sinais de alerta. A senhora falou de dor no peito que se espalha para o braço. Isso. Outro sinal aqui bem característico é esse suor frio, palidez, falta de ar. Doutora, às vezes a pessoa que está sentindo, principalmente homens, né? Eles não conseguem identificar ou fazer essa relação, pode ser um infarto. Não, me deixa quieto, vai passar, melhor a gente... Fala para a esposa, fala para alguém que está do lado, né? Eu quero só ficar quietinho. Mas tem que ficar atento. Isso aqui não significa uma virose, por exemplo. Exatamente. Claro que assim, cada paciente, cada organismo, ele é de um jeito, né? E tem alguns perfis de pacientes que vão ter outras manifestações. Mas basicamente assim, quanto mais sintomas que a gente vai falar aqui o paciente tiver, maiores as chances de ser um infarto, entendeu? Então, cada um desses sintomas, claro que isoladamente a gente precisa pensar como médico, mas um paciente que chega apresentando todos esses, com certeza a gente não pode deixar de afastar infarto através de um eletrocardiograma e das enzimas do coração. Olha esse outro aqui, gente, sensação de desmaio. Então, aquela fraqueza súbita, além de todas essas outras... Náusea também, você falou, né? Tem gente que pode apresentar... Exatamente. Uma queimação. Náuseas e vômitos, e acaba protelando um pouco mais, porque nem imagina que pode ser do coração, né? Mas nós médicos, vendo um paciente com náusea, vômito, principalmente se é um paciente que já tem os fatores de risco para desenvolver um infarto, né? Que são a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, aquele paciente tabagista, que tem histórico na família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, vários na família já tiveram infarto. A gente tem que acender aí a luz de pensar em infarto, principalmente quando cursa com esses outros sintomas associados, né? E tem mais uma plaquinha aqui, gente, ó, batimentos cardíacos irregulares. Então é legal sentir. Sim. Pôr a mão aqui, são os 2 dedos, né, e sentir. Sim. Pelo próprio estímulo da dor, geralmente o nosso coração já acelera, né? Sempre que a gente está sentindo alguma dor, o batimento ele já tende a ficar um pouco mais acelerado. E se ele fica irregular, pode ser um sinal, sim. E esse outro sinal aqui, doutora? O inchaço corporal, pode ser sinal também de infarto?
O inchaço pelo corpo não necessariamente vai ser um sinal do infarto, mas sim de uma condição que é uma complicação de um infarto não tratado, que é a insuficiência cardíaca. Lembra que a gente comentou que quanto mais tempo demora para um paciente ser revascularizado, ou seja, a gente conseguir desobstruir aquela artéria e voltar à perfusão, à irrigação do músculo cardíaco, se a gente demora muito para fazer isso, ou mesmo se um paciente ele não procura um serviço de saúde e acaba evoluindo para uma insuficiência cardíaca, esse paciente pode se apresentar com falta de ar, com cansaço aos esforços e principalmente inchaço, principalmente nas pernas, né? Doutora, caso uma pessoa sofra esse infarto, né? Existem microinfartos também? Existem. Que a pessoa nem vai sentir de repente? Sim, dependendo da região da artéria ali, do músculo cardíaco que for acometido, pode ser um infarto pequeno que às vezes a gente nem vai saber naquele momento, né? Mas normalmente não, normalmente o infarto ele é um quadro bem exuberante, assim, é aquela coisa que até o leigo sabe, nossa, essa pessoa tá infartando. E assim, vai ter complicação? Sim. Vai ter complicação caso advinda do infarto? Sim, com certeza. Principalmente se é um paciente que, como você falou, ele fica achando, não, mas não deve ser nada, eu não vou procurar hoje, deixa para amanhã, e aquilo pode piorar. Então, assim, ao menor sinal, não fique em casa você tentando achar, será que é, será que não é, será que eu vou, será que não vou? Na dúvida, procura um atendimento, né? Quando é a dor no peito, normalmente já acende mais, mesmo na cabeça da pessoa leiga, né? Será que é um infarto? Mas, às vezes, esses outros sintomas, uma sudorese fria, que é aquele paciente que está transpirando, a pele pegajosa, pálida, mas ao mesmo tempo está com frio, está nauseado, está vomitando, né? Especialmente 3 perfis de paciente, que são os idosos. Muitas vezes os idosos, eles não fazem esse quadro tão florido como a gente está falando aqui, né? Pode ser, por exemplo, só os batimentos cardíacos irregulares ou só a síncope, que é o desmaio. Mas a gente precisa pensar nisso, né? Então, os idosos, as mulheres têm muitas manifestações atípicas do infarto e os diabéticos, especialmente se for uma mulher idosa diabética. Uau. Então aí é que tem que ficar de olho mesmo. Vamos dar uma olhada então como é que a gente cuida para não ter. A gente não quer essas placas aqui, vamos tentar apagar. Aliás, doutora, essa é uma coisa que eu queria saber. A gente vai falar de prevenção, mas eu quero saber se uma pessoa com condições já acumuladas nas artérias, vamos trazer, né, para cá, ela tem condições de apagar, como a gente quer fazer agora aqui, por exemplo, olha. Se eu tiver uma alimentação mais rica em fibras e vitaminas, eu ajudo essa placa a sair? A gente não consegue dissolver, vamos dizer assim, essa placa, mas a gente consegue estabilizar. Lembra que eu falei que um ponto-chave é que às vezes aquela placa ela tá ali quietinha e ela tem um revestimento, vamos dizer assim, uma capa fibrótica que está protegendo ela. Porque aqui a gente está tudo estático, né? Mostrando estático. Mas o sangue está passando numa velocidade o tempo todo. Então, nessa passagem do sangue, ele pode, né, pode desgarrar descolar essa capa. Exatamente. E embolizar. Solta um trombo ali que a gente fala e ele vai parar em outro local. E é esse que é o perigo, né? Porque aqui está tudo estático, mas o organismo está em movimento. Então, assim, o que a gente pode fazer é estabilizar essa placa. Então, para isso existem várias medicações. A principal delas são as estatinas, que são aqueles medicamentos para tratar o colesterol alto. Além de tratar o colesterol, reduzindo a produção de colesterol pelo fígado, ela tem um efeito que a gente fala em estabilizar essa placa de ateroma. Então, quando a gente diagnostica que um paciente já tem alguma obstrução nas artérias do coração, tem sim alguns tratamentos que a gente pode fazer para estabilizar essa placa. Agora eu estou imaginando, você aí recebeu um remédio desses, uma estatina que a doutora medicou para você, que o médico prescreveu aí, só que você continua produzindo ou de repente estimulando a produção de colesterol aí. Você toma um remédio para resolver e você atrapalha o corpo. Então, ter uma alimentação rica em fibras e bem balanceada, com certeza vai ajudar, né, nessa estabilização. Com certeza. E reduzindo, tem estudos falando que realmente uma alimentação, estilo de vida completo, não só alimentação, atividade física, a prática de esportes. Aqui tem que ser recomendado, doutora? Com certeza. Inclusive um paciente que já teve infarto, viu? Porque muita gente fica pensando, não eu posso. sou cardíaco, né? Eu sou cardiopata, não posso fazer nada. Pelo contrário, isso é um conceito muito antigo. Há vários anos a gente sabe que é justamente o contrário. Se você era sedentário, já teve infarto, por exemplo, não só pode, como deve começar a fazer exercício físico. Os exercícios promovem vários benefícios nas artérias e também nas veias do nosso organismo, né? Então, eles ajudam essa circulação. Ele diminui a pressão arterial, ele causa esse efeito vasodilatador, então a artéria não fica tão constrita, ele ajuda na redução do controle da glicose, do controle do colesterol, então vai ter N benefícios.
E vai também te ajudar aí com o estresse, tá, gente? Com certeza. Agora, também é preciso evitar o consumo de alimentos calóricos, doutora. Se a gente quer diminuir essa placa aqui, a gente tem que parar de depositar um pouquinho. Com certeza. Quais seriam os vilões, doutora? Principalmente as gorduras e as frituras, né? Esses alimentos que são muito calóricos. Às vezes os pacientes, por exemplo, diabéticos, eles falam, mas eu não consumo tanto açúcar, mas ele consome muitos alimentos calóricos e essas calorias acabam elevando também a glicose ali no sangue, né? Então, basicamente, redução de frituras e gorduras e aumentar a ingesta de fibras e vitaminas, isso melhora muito. Legal, gente. Olha, também é preciso reduzir o consumo de gordura, a doutora falou aqui. Evitar o consumo de álcool e cigarro, doutora. Ainda é preciso combater. Com certeza. Esse processo de aterosclerose, a gente está sempre falando do colesterol, porque basicamente quando a gente fala em reduzir o consumo da gordura, é porque essas placas são formadas por lipídios, né? Então, quando o LDL, que é o nosso colesterol ruim, está elevado, tende a se depositar ali, os triglicérides muito elevados tendem a se depositar ali. Mas o tabagismo, ele também causa esse processo de aterosclerose. Ele causa uma destruição da camada interna das nossas artérias, não necessariamente pelo depósito de placa, mas por outros processos ali de aterosclerose, de agressão às nossas artérias, que no fim das contas levam ao mesmo processo. O coágulo, né, os fatores de coagulação do organismo tentam ir lá conter aquele processo de agressão e causam de novo um coágulo, um entupimento. Então são outros mecanismos. Tá junto aqui então com reduzir o consumo de gordura, reduzir os calóricos, tem que cortar cigarro e bebida. E bebida alcoólica, exatamente. É verdade que elas enrijecem. Falhou aqui, gente. Deixam duras essas artérias. Exatamente, acontece sim. Principalmente quando é uma pessoa que faz tudo isso, né? Uma pessoa que tem esse contato com o tabaco, com o álcool e tá sedentária e tem colesterol alto. E, gente, não dá para negar que é preciso checar, fazer exames, porque vários desses sintomas aqui, doutor, vários desses sinais aqui, aliás, eu nem sei se eu tô com um depósito aqui de gordura nas minhas artérias, você vai saber pelos exames. Exatamente. O que a gente faz no consultório, basicamente, no consultório a gente tem esse tempo para fazer a prevenção. É diferente do cardiologista que está ali num pronto-socorro atendendo um paciente agora que está chegando com dor no peito. Esse cardiologista, ele já está num outro estágio ali da doença. A gente no consultório, a gente tem como prevenir, né? Então, basicamente, o que a gente faz nas consultas é calcular o seu risco cardiovascular. O que é isso? Eu sempre dou exemplo para os meus pacientes. Imagina que cada fator desse que a gente comentou, ele é um saquinho que pesa ali uma certa, né, miligramagem e a gente está colocando numa balança. Então, se você tem ali, pontua para o tabagismo, a gente está colocando ali, já tem o saquinho do tabagismo, já está um pouquinho pesado. Se você já tem colesterol alto, coloca mais um saquinho. Se você tem diabetes, coloca mais um saquinho. Quer dizer, no fim das contas, a gente está pesando, a gente está calculando o seu risco cardiovascular. E dependendo do seu risco cardiovascular, quanto mais desses fatores você tiver, mais rigorosos nós vamos ser com os seus níveis de pressão, com os seus níveis de colesterol e etc. Diferente de uma pessoa que é mais jovem e tem só um colesterol alto, por exemplo, a gente pode ser um pouco mais permissivo. Então, o que a gente faz na consulta, quando a gente pede todos aqueles exames para vocês, é justamente fazer essa balança, esse cálculo do risco cardiovascular. E uma vez identificado esse risco, a gente vai prevenir. Então, o que eu sempre tento explicar para os pacientes, quando um cardiologista te pede para controlar a sua pressão, para controlar o colesterol, para você praticar exercício, parar de fumar, não é necessariamente para aquilo, para sua pressão ficar bonitinha, para o seu exame de sangue ficar bonitinho. É para prevenir isso que a gente está falando aqui. É sério, minha gente. O médico quer muito que você viva e viva bem. Ele faz a parte dele, a doutora faz a parte dela, faz exames, faz aquele controle, faz essa checagem. E você, se for para você começar hoje uma atividade física, qual vai ser? Se você puder escolher melhor a sua alimentação, qual vai ser a sua alimentação hoje? Algo que seja gostoso, mas que seja também saudável. Você precisa ser protagonista nesse processo, contribuindo aí com os médicos, com as pesquisas, com tudo que a ciência já descobriu que vai proteger você. E o Vida e Saúde está nessa empreitada, com certeza a gente está aqui sugerindo, a gente está aqui discutindo e caminhando junto com você em busca de mais saúde. Doutora, obrigada pela participação aqui no programa de hoje. Imagina, sempre um prazer. É um prazer recebê-la aqui, ela fala muito bem, a gente entende, não é? E você pode falar com a doutora Ana Gabriela pelo Instagram, pelo WhatsApp ainda não, doutora, pelo Instagram, senão a gente não vai deixar você dormir. Pelo Instagram, doutora.anagabrielacardio.
vamos falar ponto de novo, doutora.anagabriela.cardio. Vamos falar? E tá passando aqui também pelo Instagram, dá para mandar direct, doutora? Pode mandar, tô sempre respondendo. Então, olha, tira sua dúvida, dá uma olhada lá no que ela já tem postado e você precisa e vai viver mais saudável aí no seu coração também. Muito bem, vamos para o intervalo? É hora de intervalo, a gente vai rapidinho para o intervalo. Na volta você confere mais claramente com o Dr. César, ele que vai falar um pouquinho aqui sobre, tirando a dúvida, né, sobre a medicação ou terapia no caso de sofrimento mental. E tem receita por aqui hoje também, é a delícia de banana. Olha que lindo! É facinho, já já te ensino.